Vamos colocar então o Salmo 25, versículos 4 a 15. A palavra de Deus fala assim: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados, não te lembres das transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Eu queria que você colocasse o 14 de novo, e eu queria que a igreja repetisse o 14. Onde você entende aqui segredos, eu queria que você entendesse intimidade, comunhão com Deus. O Senhor confia ter comunhão com aqueles que o temem. Vamos ler comigo, diga assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Amém. Coloca a mão aí no teu coração, querido Espírito Santo. Nessa noite, o Senhor possa falar aos nossos corações nesse lugar. Como fazer, Pai? Como fazer para atender os teus propósitos aqui na terra? Deus, em nome de Jesus, trabalha meu coração e o coração de cada irmão que está aqui, porque todos nós somos sedentos, temos sede de Ti, temos fome de Ti, queremos mais de Ti nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Irmãos queridos, pode sentar, por favor. Nós dissemos no domingo passado que nós íamos desenvolver uma série de ministrações que visavam dizer, cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós íamos desenvolver. Semana passada a gente falou sobre ser atalaia. Nós entendemos que Deus tem um projeto, um plano eterno que foi concebido pelo Pai para cumprir o propósito dele aqui na terra. E ele envolve todo o plano para a realização daquilo que está no coração dele desde a eternidade para cada um de nós. Nós podemos fugir, podemos brigar, mas ele tem o plano dele, ele já sabe antecipadamente qual vai ser nossa reação, ele já sabe antecipadamente qual vai ser nosso pensamento, qual vai ser nossa escolha, qual vai ser nossa decisão. E então, diante disso, o que ele faz? Ele tem um projeto e vai cumprir esse projeto maior e pronto. Eu e você estamos inseridos dentro desse plano de Deus e não adianta você fugir. Não adianta eu fugir, nós precisamos entender isso, e você está aqui essa noite para entender mais um passo do projeto de Deus. Semana passada nós aprendemos o que era ser atalaia. Eu queria que você dissesse comigo assim, diga: eu faço parte do plano eterno de Deus, e eu existo para cumprir esse plano. É preciso que você entenda. Enquanto você não entender isso, sempre as dificuldades vão gerar um vazio dentro de você. Sempre os percalços da sua vida, os terremotos das suas finanças, os terremotos dos seus relacionamentos, as dificuldades dos seus choques de interesses, etc., vão sempre causar dificuldade, porque você ainda não descobriu que você precisa viver nessa terra para cumprir o projeto maior do Criador, que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, para que a glória do nome dele se restabeleça nessa terra através da sua vida. Não importa a dimensão, a quantidade de dinheiro, o teu poder, a tua fama, não importa nada disso. Você precisa entender isso e ponto.
descobrir qual é esse propósito, viver de acordo com ele, vai mudar o rumo de todas as nossas vidas. A gente muda tudo quando a gente entende isso. Ontem à noite eu estava sentado num casamento junto com um empresário, e eu disse isso para ele, eu falei, quando você entender qual é o propósito que Deus te fez, porque ele está valorizando muito, irmãos, o cachorro dele que tem 30 anos, ele está valorizando muito o barco dele, a pescaria dele, mas o amor, nossa, ele ficou chocado quando eu falei para ele, e o amor na sua vida? O amor ao próximo. Importante nós entendermos, semana passada nós entendemos nossa primeira série, nós somos atalaias. Diga comigo, eu sou atalaia de Deus. O que é o atalaia? Nós aprendemos, é o sentinela preparado para avisar ao ímpio e ao desviado, atenção, cuidado, você vai para o inferno. Mais ou menos foi isso que a gente resumiu no culto semana passada. Agora nós vamos voltar mais uma vez a nossa atenção para a eternidade novamente, mas com o coração sincero. Eu quero que você procure encontrar em Deus o seu supremo propósito nesta área da comunhão com Deus. Muitos vão entender aqui porque Deus, apesar de eles cumprirem parte do propósito, Deus não abençoa, não conseguem serem abençoados, tem um vazio, tem uma tristeza, tem um choque. Sejam coisas para nós boas ou más, sempre haverá um propósito maior do Criador. Lembra que eu falei isso? Então eu quero que você entenda como conseguir comunhão com Deus. Irmãos, hoje eu quero que você entenda comigo esse princípio importante, esse princípio fundamental da vida cristã, que tem sido esquecido e desprezado por muitos. Veja o que diz o Salmo 25:14 que a gente leu. Diz, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O temor do Senhor é a abertura de todas as portas. Na realidade nós queremos negociar com Deus, nós queremos comprar a Deus, nós queremos fazer uma religião com Deus, nós queremos fazer não, e Deus quer muito mais que isso. Deus quer comunhão. Olhe para quem está do teu lado e diga assim, Deus quer comungar com você. Em João capítulo 17, versículo 21 a 26, Jesus está fazendo uma oração. Nós vamos colocar aí, no versículo 20, por favor. Comece no 20, por favor. Isso. Diz assim, minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Ele estava rogando por mim e por você. Jesus estava rogando por mim e por você. Jesus estava pedindo. No 22, ele, para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Para que todos nós sejamos iguais. Vocês viram a oração que eu estava fazendo lá no bairro? Eu cheguei no bairro, a gente chega com uma caminhonete, com um carro, com mais um carro, um motor para ligar, para fazer energia elétrica. O Léo alugou um motor para levar lá, colocou energia elétrica, instalou aquela luz, som, microfone, e aí a gente vê aquela miserabilidade, a gente fala assim, meu Deus. E aí você ter o coração para dizer, nós somos exatamente iguais. Quando chegarmos diante do Criador, aquelas criancinhas que estavam ali, sedentas por aquele sanduíche, felizes por aqueles presentes, são exatamente iguais a mim e a você, irmãos. Às vezes você pensa assim, não, mas eu ando de Ferrari, então eu sou melhor. Não, você é exatamente igual àquelas criancinhas, igual a mim, igual a todos nós aqui, nós somos um. Jesus estava dizendo, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, em comunhão, está vendo? Estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, nós precisamos ter comunhão com Deus, para que o mundo creia que Jesus foi enviado para salvar o mundo. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Nós tenhamos comunhão. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus está dizendo, Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou,
e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Ou seja, eu quero ter comunhão com aqueles que me deste, para que eles vejam a minha glória através dos milagres, para que eles vejam a minha glória através dos prodígios, para que eles vejam a minha glória através da oração que eles fizeram lá na igreja, naquela noite. Eles veem no jejum, eles vão ver a glória, eles vão no monte, vão ver a glória, para que eles vejam, Pai justo, embora o mundo não te conhece, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Mais um versículo: e eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Ou seja, é tudo um só, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que está inundando você. Deus, ao nos criar, sonhou em ter comunhão com cada um de nós. E Jesus nesses textos estava orando, ele estava dizendo, intercedendo para que cada um de nós tivéssemos a graça de entender, e especialmente, mais importante do que entender, viver isso, irmãos, viver. Comunhão é a chave para abrir a porta dos milagres em nossa vida. Eu queria que você dissesse isso comigo, diga: comunhão é a chave para abrir a porta dos milagres na minha vida. Irmãos, com relação ao reino de Deus, a intimidade e a comunhão com o Criador, os crentes da geração passada, olha o que eles faziam: eles buscavam a Deus todos os dias, intensivamente, para ter intimidade com Deus. Eles buscavam de joelhos dobrados. Era tão importante que muitas vezes as pessoas estavam orando num lugar com tanta intensidade, tinham tanta comunhão com o Criador, que os que passavam na rua iam caindo. Veja a história da Rua Azusa, entra na internet e leia lá a história da Rua Azusa, para você ver o que é ter comunhão com Deus. Eles liam a Bíblia por horas, conheciam a palavra de Deus, pregavam o evangelho por horas, expulsavam demônios, estavam sempre presentes em toda e qualquer atividade da igreja, manifestavam o desejo ardente de intimidade, manifestavam o desejo de comunhão com Deus, através da presença física na igreja, nos eventos, como este evento que nós tivemos ontem, que foi assim. Quero até parabenizar o pastor Gustavo, a pastora Débora, Camilo, Léo e toda a equipe que esteve lá trabalhando, né? Se eu agora citar mais nomes, provavelmente eu vou cometer injustiça, mas quero parabenizar, foi muito lindo, né? Então, as pessoas buscavam nos eventos isso com bastante ansiedade. Hoje nós estamos cheios de dedo. Estamos hoje em dia cheios de compromissos, cheios de... Nós arrumamos um jeito de arrumar uma desculpa. Eles buscavam Deus com toda a intensidade. Eles demonstravam através da atitude deles, através de sacrifício. Claro que não é fácil, ninguém está falando que é fácil, que eles queriam pagar qualquer preço. Preste atenção, eles queriam pagar qualquer preço para ter comunhão, para estar encaixado dentro desse texto que Jesus orou ao Pai, para que eles possam ver os meus milagres. Nós queremos, mas nós não queremos pagar o preço. Nós queremos, mas nós não queremos pagar o preço. Então nós não conseguimos desenvolver comunhão com o Pai. Buscavam Deus com toda a intensidade, com fome, com sede, tudo que era possível. A nossa geração de hoje busca Deus religiosamente. Bom, mas o que o pastor está querendo? Eu vou no culto todo domingo. O que esse pastor está querendo? Nós hoje comparamos Deus a homens. Nós trazemos Ele ao nosso nível. O nosso temor está muito simplista. O Criador dos céus e da terra, o que te sonhou, te fez, te deu inteligência, colocou aí dentro da sua cabeça os neurônios, é comparado a outro homem. Hoje nós exigimos resultados imediatos. Não, Deus não me atendeu, não vou mais nessa igreja. Nós pensamos que é a igreja que faz. Sob pena de desistir se Ele não fizer exatamente como nós queremos. Não, eu estou dizimando faz 2 anos e Deus não me deu ainda o que eu pedi, então comigo não tem mais. Se a gente não for atendido, até nos emocionamos às vezes, mas se a gente não for atendido, a gente fala: não, esse Deus aí não é bem que nem esses pastores falam aí.
nós facilmente perdemos o foco de Deus, nós desistimos da comunhão, nós rompemos o nosso relacionamento, nós nos afastamos por qualquer coisa, nós esfriamos. Eu falei para a pastora que eu tinha vontade de trazer aqui um vidro grande e colocar aqui uma espuma enorme, e aí eu queria explicar que quanto mais você ora, quanto mais você vem na igreja, quanto mais você está presente nos eventos da igreja, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se ajoelha na sua casa, quanto mais você ora no seu carro, quanto mais louvor você canta. Hoje uma pessoa falou para mim: escutei 5 horas de louvor, estou tomado, se encharcou. Então eu queria trazer uma espuma e queria encher de água, depois eu queria tirar essa espuma, e aos poucos a gente vai fazendo assim, o trabalho tira um pouco da gente, o problema tira outro pouco, faltou dinheiro, tira outro pouco, vai secando, e de repente a gente não tem mais óleo, a gente não tem mais azeite. Aí eu cheguei aqui e estava cantando aquela canção: Senhor, minha oração. Sou terra seca. Depende se você vira uma terra seca, Sabe, hoje em dia tudo é uma maneira muito instantânea de buscar a Deus. Nós queremos resultados rápidos, não queremos gastar tempo produzindo frutos dignos de arrependimento. Olha lá, não queremos gastar tempo produzindo frutos dignos de arrependimento, não queremos uma comunhão perfeita com o Criador, não queremos gastar tempo ouvindo Ele. Mas Jeremias disse, lembra que o Jeremias falou? E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu queria que você repetisse comigo assim, diga assim: eu buscarei e acharei, quando eu buscar com todo o meu coração. Aí já começa o Espírito Santo a falar com muitos aqui. Será que você está buscando com todo o teu coração mesmo? Você está gastando todo o tempo que você podia lendo a palavra? Você está gastando todo o tempo frequentando os cultos, indo nos eventos? Ou você começa a se encher de dedo, começa a se encher de coisa? Meu Deus, foi assim que o Senhor falou comigo essa semana, sobre essa maneira superficial, essa maneira religiosa, essa maneira, desculpe-me, fingida, hipócrita e até mentirosa de buscá-lo. Eu vou porque meu pai quer que eu vá, eu vou porque minha mãe quer que eu vá, eu vou porque minha mulher quer que eu vá, mas eu não estou nem aí com isso aí. É como fogo por fora do corpo, que provoca emoções, mas não produz transformações. Não produz transformações nas nossas vidas, não produz intimidade com o Criador, e muito menos não produz comunhão com o Pai. Provoca aparências, na aparência, mas não gera quebrantamento, não gera o verdadeiro arrependimento. Provoca medo, mas não gera temor. Provoca remorso, mas não gera o verdadeiro arrependimento, ou nunca mais. Ele quer você para uma comunhão perfeita. Olha para o lado e diga assim: Deus quer você para uma comunhão perfeita. O Léo leu aqui no começo o Salmo 42. Eu queria que nós repetíssemos os versículos 1 e 2 só, do Salmo 42. Tão importante. A palavra fala assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei entrar para apresentar-me a Deus? Irmãos, aqueles que dobram o joelho, buscam ao Senhor em oração, decidem buscar com sede, decidem buscar com fome ardente, que pagam o preço de levantar cedo, que deixam de comer na hora do almoço, que vêm correndo. Eu vejo que tem alguns que vêm aqui, irmãos, chegam 12:10, 12:12, 12:15, 1h tem que estar voltando correndo, mas estão presentes, estão aqui, e eu vejo Deus fazendo a obra na vida deles, na casa deles, transformando. Eu falo: se eu pudesse fazer isso se espalhar, contaminar a igreja, nós íamos ter que fazer aqui em cima o jejum, não lá embaixo naquela salinha. Pessoas que pagam o preço para que Ele os veja como seus parceiros. Deus precisa ver você como um parceiro dEle. Deus precisa ver você. Você tem uma amizade com alguém?
Esse seu amigo não gostaria que você não gostaria que ele te visse como um parceiro? Ou você não quer ser parceiro dele? Não é assim que funciona? Com Deus não é diferente. Nenhum entulho permanece, Deus vai tirando. Tudo é purificado, tudo é santificado. Deus enche da sua glória, Ele enche do seu óleo à medida que você vai se dispondo. Porque eu disse essa semana lá no culto da PET, fiquei pensando depois, como é que eu poderia explicar isso na igreja? Mas eu disse isso, é como duas adolescentes que são amigas e que andam todo o tempo junto, conversam junto, estão no WhatsApp, estão no telefone, estão de madrugada, estão juntos, sabem tudo uma da outra. A Camila tem uma série de meninas adolescentes que ela faz um grupo aí e ministra e está desenvolvendo, um trabalho tão lindo. Mas como que é isso? É nós termos essa sede desse relacionamento. É isso que Deus espera. Sabe por quê? O inusitado, sabe o que o insólito disso? É que Deus colocou em mim e você esse tal do livre-arbítrio. E então, enquanto Ele não sentir um desejo ardente teu, enquanto Ele não sentir uma fome tua, enquanto Ele não sentir uma sede, enquanto Ele não sentir um temor, enquanto Ele não sentir realmente que você quer, mas você quer muito, você quer demais Ele não vai operar. Ele vai olhar para você e vai dizer: será que eu posso mesmo pôr minha mão na sua vida? Será que é de coração que você está fazendo? Age em mim, Espírito Santo, toca-me essa noite. Enquanto Ele não sentir que você está sucumbido, rendido, enquanto Ele não sentir que você disser: eu me rendo diante de Ti, eu me rendo, então Ele vai fazer. Se Ele não sentir, é na medida, é proporcional. Qual é a intensidade que você quer de Deus na tua vida? Não é Ele que decide. Não é Ele que decide. É incrível isso. Ele tem o poder de te dar e te tirar a vida. Ele tem o poder de virar esse negócio aqui para o ar agora. Ele tem o poder de ressuscitar os mortos. Mas Ele ama tanto a mim e a você, que Ele não vai fazer isso na nossa vida. Ele não vai usurpar, não vai entrar em mim, nem você, e não vai dizer: não, você vai fazer como eu quero. Não, Ele sempre vai deixar você escolher. E se você escolher ter comunhão com Ele numa profundidade tremenda, a profundidade que você quiser, Ele vai alcançar. Se você escolher ser uma pessoa que Ele vai te usar para cura, vá para o monte toda noite, ore 6 horas por noite, e você vai ver se Deus não te usa para cura. Eu tenho uma história que sempre eu conto. Havia um rapaz numa igreja que era competitivo, porque todas as pessoas criticavam, porque ele vivia orando, queria sempre que a igreja estivesse aberta, e ele tinha tempo, ele trabalhava, mas saía do trabalho 6 horas da tarde, em vez de ir para casa, ficava até as 10 da noite na igreja, 11 horas da noite ia para casa dormir, levantava às 6 horas, queria voltar para a igreja. E aí um dia fizeram uma reunião, falaram: pastor, ninguém consegue tolerar. Ele falou assim: vamos ver daqui 2 anos o que vocês vão dizer para mim, deixa ele. E aí de repente, ele contou para mim, de repente Deus começou a usar ele. Deus começou a usar de uma forma sobrenatural. Ele olhava para uma pessoa e Deus falava para ele: essa pessoa tem tal problema. Ele ficava: vem cá. Deus falou para mim: um jovem, é pastor hoje. A intensidade que você quiser, é você que determina. Deus, mas pastor, por que Deus não está agindo na minha vida? Eu sou um dizimista fiel. Não sei, a intensidade que você quiser. Deus vai olhar todas as áreas, não vai olhar só o teu dízimo. Deus vai olhar também o teu dízimo. O que é comunhão então? Vamos entender isso. Comunhão é um relacionamento que envolve propósitos, envolve atividades comuns, parceria. No Novo Testamento a palavra é sempre usada em assuntos espirituais. A palavra envolve 2 elementos: relação e ação. Quer dizer, qual é a relação que eu tenho com Deus e qual é a ação que eu quero que Deus tenha na minha vida, é eu que determino. Quando 2 ou mais pessoas têm um interesse espiritual, há então um envolvimento na igreja. Mais envolvimento igual a mais comunhão. O que nós vimos aqui nos jovens, precisa falar mais?
todo aquele envolvimento, aquelas coisas. Tem alguns que foram lá, não conseguiram ceder. Por quê? Porque são machucados da infância, machucados da adolescência. A gente precisa entender e amar, e a gente ama mesmo, igual. Mas com o tempo, eles mesmos vão olhar, como hoje eu olho nos primeiros eventos que eu ia na igreja, e falo, mas eu era um ridículo. Com o tempo eles mesmos vão olhar e vão dizer, por que eu não participei mais? Por que eu me fechei? Por que eu me retraí? Por que eu quis ser melhor que os outros? Ou por que eu não consegui me soltar? Eu queria me soltar, mas não consegui. Por quê? Sabe por quê? Porque o relacionamento com Deus é a base para o nosso relacionamento com o próximo. Se você não tem um relacionamento profundo com Deus, você não tem uma amizade tremenda, uma comunhão com Ele, você não consegue ter um relacionamento com o seu irmão. Estão intimamente relacionados, uma coisa depende da outra. Ter um relacionamento com Deus, para você ter um relacionamento profundo com o próximo. Estar em comunhão com Deus é a maior dádiva que alguém pode ter. Quando a gente está em comunhão com o Pai, a gente sente segurança. A gente não tem medo de ofertar, a gente não tem medo de investir, de semear, de trabalhar, de gastar tempo. A gente tem a certeza que tudo coopera para o bem daqueles que buscam Deus. Quando a gente tem comunhão com Deus é assim. Quando a gente vive a comunhão, a gente está sempre em contato com Deus. Deus é aqui, Senhor, e aqui, e nessa circunstância, e agora? A gente precisa viver uma vida de profunda amizade com Deus. O Abraão vivia uma vida de profunda amizade. Se nós tivéssemos tempo, eu ia aprofundar isso. O que eu quero falar aqui é que existem algumas condições para a gente viver comunhão com Deus. Existem algumas condições, e eu queria que você entendesse, porque senão você fica perguntando, tá bom, pastor, você está aí falando, mas me diga, me ensine, como que eu faço para ter comunhão com Deus? Primeiro, você precisa entender que a confiança no Senhor vem do conhecimento do Senhor. A confiança no Senhor vem do conhecimento do Senhor. A base da confiança é a sabedoria. E nos é transmitida pela palavra de Deus. Como ter confiança se eu não conheço Deus? Você pode ter confiança em alguém que você não conhece? Quando você conhece uma namorada, um namorado, você começa conhecendo, e muitas vezes a gente se decepcionou e se decepciona. Aliás, o ser humano sempre é um expert a decepcionar, diferente do Criador que nunca vai nos decepcionar. Conhecimento, lembra? Essa igreja tem um lema, se você lembrar no propósito, a gente está preparando um negócio para colocar ali, você vai ver. Conhecimento gera entendimento. Entendimento que vai gerar confiança, vai gerar fé. Ninguém consegue confiar em algo que não conheça. As pessoas que estão vindo agora para a igreja, eu vejo algumas aqui que foram na revisão e estão chegando agora na igreja. O que elas precisam fazer? Elas precisam ler a palavra, se inteirar nos cursos, se atirar de cabeça para conhecer, para aumentar a fé, porque senão vai esmorecer, vai esfriar. É o tal do óleo que vai secar. Daqui a pouco elas estão cantando comigo, sou terra seca. A busca dos ensinos nos leva a termos intimidade. A gente precisa estar presente nos eventos. A igreja promove tudo quanto é tipo de evento para ensinar, para mudar, para conviver. E o que ela espera? Que você aproveite isso. Aí sim a gente vai viver a verdadeira felicidade. Quando nós esperamos confiantemente no Senhor, e nele nós confiamos, e nele nós estribamos toda a nossa vida, os nossos conhecimentos, os nossos propósitos, então Ele coloca os nossos pés sobre a rocha. Por quê? Porque nós conhecemos. A nossa vida passa a ter uma firmeza do inabalável. Você começa a dizer assim, eu sou inabalável, eu sou inabalável, eu sou inabalável, eu sou inabalável. Você pode dizer isso comigo? Diga, eu sou inabalável. Sou inabalável. Aqueles que estão em comunhão com Deus precisam estudar a palavra e crescer no conhecimento. Porque se você não cresce, você não tem confiança. A palavra está disponível para nós todos. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Então você precisa conhecer o Criador. Eu falei para aquele homem ontem à noite, sabe, o senhor conhece Deus como o senhor conhece o Paulo Maluf, da televisão,
De ouvir falar. O senhor conhece a igreja? Das críticas, porque isso fica gravado no coração. Todos esses empresários que eu chego perto, irmão, a primeira coisa que eles falam, mas e aquele pastor lá que ganhou as fazendas, que tem as fazendas lá? E aquele pastor que roubou o avião? E aquele que pegaram o dinheiro dentro do avião? E aquele não sei o quê? Coitadinho. Como se o Criador não pudesse tomar. Vai dentro da igreja desses mesmo. Deus tem muitas pessoas lá que estão buscando Ele com intimidade. E Deus está fazendo milagres lá dentro. Porque Deus interessa no teu coração. Azar do pastor, viu? O problema é dele. É ele que vai para o inferno, não é você, tá? Então, azar dele se ele descumprir um propósito de Deus. Por isso tem que ter temor. Então a primeira coisa que eu queria que você guardasse no teu coração: você precisa conhecer para confiar. Diga comigo: eu preciso conhecer para confiar. A segunda coisa, você precisa ser submisso ao Deus soberano. Reconhecer Deus em todos os caminhos. Provérbios 3:6 está escrito assim, reconheça o Senhor nos seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. Pastor, você está dizendo para mim que então essa resistência da minha família ao meu namoro é uma tentativa de Deus endireitar meus caminhos? Pode ser que seja. Pode ser que seja pelo menos para mudar algumas coisas, para conversar, para abrir campo, para dizer, não, como é que vai ser? Eu sei lá. Todas as coisas, pastor, quer dizer que então essa demora para abrir o meu negócio é um propósito de Deus. Você precisa reconhecer Deus. Reconhecer Deus nos seus caminhos. Eu expliquei no monte sexta-feira, nós estávamos em 20 pessoas no monte. E eu expliquei lá sobre isso. Que é muito importante. Deus não vai deixar de mandar as vicissitudes, as dificuldades, os problemas. Deus não vai deixar, porque Deus espera o que de você? Um coração quebrantado, um coração rendido. Deus espera que você reconheça Ele em todos os caminhos. Significa nos submetemos à soberania dEle em todas as áreas da nossa vida. Reconhecemos a soberania dEle em todas as áreas da nossa vida. Não é aquele negócio assim, não, aqui Deus, aqui mando eu. Agora, para lá o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Não, desse lado não toque na minha vida. Buscar Deus em primeiro lugar, na certeza de que as demais coisas serão acrescentadas, como está lá em Mateus 6,33. O Senhor vai endireitar as nossas veredas e vai guiar os nossos caminhos. Se eu tivesse mais tempo, irmãos, eu fico olhando para aquele relógio lá, me dá uma, né? Vai rápido, aquele relógio anda demais. Mas eu quero falar a terceira coisa para você. Então falamos lá, a primeira coisa é você realmente conhecer Deus. A segunda é você reconhecer a mão dEle em todas as coisas que acontecem, nas boas e nas ruins. Não adianta, irmão. Irmão, Jesus não falou assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância só. Não, eu também vim para interferir na relação do pai com o filho. Eu vim para interferir na relação da mãe. Aquele que quiser, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus falou, haverão problemas, haverão dificuldades, haverão tribulações, mas não se desespere, eu venci o mundo. Ele venceu a morte, Ele venceu o mundo. Então Ele sabe que você vai ganhar dinheiro, que você vai perder dinheiro, que você vai perder relacionamentos. Ele sabe que você vai errar, Ele sabe que você vai acertar, Ele sabe que você vai pecar, Ele sabe que você vai se arrepender, Ele sabe que você vai pecar, que você vai se arrepender, que você vai buscar, que você vai achar. Mas Ele espera o quê? Uma relação de amizade profunda chamada comunhão. Diga comigo, eu preciso me aprofundar na comunhão com o Pai. Diga com mais convicção, eu quero me aprofundar na comunhão com o Pai. E daí como é que eu faço isso, pastor? Eu estou dizendo para você, primeiro você tem que conhecer Deus para poder se aprofundar com Ele. Segundo, você tem que ser submisso, reconhecer Ele em todos os seus caminhos, sabendo que as dificuldades poderão vir. E terceiro, mantenha uma vida disciplinada e de santidade. Irmãos, a submissão à disciplina de Deus é um ato de sabedoria. É um ato de sabedoria. Nós ficamos buscando o que é sabedoria. É você se submeter à disciplina de Deus. Sem disciplina não há prosperidade em nenhuma área de nossas vidas. E eu estou falando da prosperidade na área financeira, na área espiritual, na área emocional, no relacionamento, na família. Que conversa é essa de que eu acho? O motivo dessa submissão é que nós somos filhos dele.
Nós somos filhos. Sem disciplina nós seríamos bastardos, não filhos. A disciplina revela o caráter do nosso Deus como Pai amoroso e justo. Disciplina, quando aplicada, não parece ser motivo de alegria, até de tristeza parece. Que chato essa disciplina de Deus. Mas ela produz um negócio chamado paz. Quando você obedece alguém na tua empresa, de quem que é a responsabilidade? É de quem manda. Quando a esposa se submete ao marido, e o marido torra o dinheiro e gasta, e depois, mais tarde, estão sofrendo, de quem que é a responsabilidade? Do marido. Quando você obedece o guarda manda entrar por aqui, vai, de quem que é a responsabilidade? Do guarda que mandou, você vai. Quando você obedece a Deus, de quem que é a responsabilidade? É dele. Então você passa a ter mais paz. Fala, bom, eu fiz o meu melhor, eu estou aqui com o meu Criador, eu estou embebecido do Espírito, eu estou tomado, eu estou encharcado do Espírito, eu estou ouvindo a voz de Deus, eu paro para ouvir a voz de Deus, eu sei, eu tenho que trabalhar 7 horas, mas eu levanto às 6 horas para escutar a voz de Deus, eu ponho lá um CD, eu leio uma palavra, eu oro, eu busco Deus, então Deus fala comigo. Agora o que nós queremos? Não, nós queremos ir no culto, no domingo, chegar um pouco atrasado e sair o mais rápido possível, e daí nós queremos que Deus opere em nossa vida. Desculpa ser tão duro assim, irmãos, mas não tem como. Amós disse assim: andarão 2 juntos se não houver acordo entre eles? Nós só queremos acordo da parte de Deus. Nós queremos o favor dele. Deus manda o favor. Não, irmão. Se andarmos nas trevas, não estamos andando com Deus. A palavra fala isso, não fala? Deus providenciou outro meio para o homem ser justificado, chamado perdão. E aqui, irmãos, eu tinha preparado um monte de coisa, não vou poder falar, tá bom? Olha só, vou passar, ó. Olha, não tem como. Irmãos, eu posso dizer para você assim, ó: o arrependimento genuíno, o render-se, vai fazer você ter disciplina, vai fazer você ter santidade. Deus estende a mão toda hora. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Diga comigo: as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Sabe o que Ele quer conhecer? Ele sabe que eu e você somos humanos. Ele sabe que eu e você vamos crescer. Como disse o meu amigo subindo o monte, falou assim: pastor, como é que você fala lá? Step by step. Ou seja, você vai subir passo a passo. Você vai crescendo em santidade, você vai se aproximando dele. Você se sente constrangido quando você peca. Você se sente triste quando você erra. Você erra, vai errar, porque você é humano. Você é humano, a perfeição é para ele. Mas você vai se arrepender e vai dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. E ele vai estendendo a mão. 4º ponto, meus irmãos: mantenha em comunhão com os irmãos. É importante. Deus deseja que os seus filhos tenham comunhão uns com os outros. A comunhão com os outros homens depende da nossa comunhão com Deus. Já falei isso aqui. Há um sentido no qual todos os filhos espirituais de Deus compartilham uma fé comum. Por isso somos uma igreja, somos a eclésia de Deus. Por isso você é convidado a estar ali embaixo, comendo alguma coisa, conversando com outras pessoas. Por isso você é convidado a vir nos eventos da igreja. Agora nós vamos ter a noite do soninho. Ah não, meu filho não vai na noite. Não. Até perguntei para eles: vocês vão cobrar uma inscrição? Não, nós vamos fazer tudo graça, Pai, para que as mães tragam os filhos. O esforço que foi feito para algumas mães largarem suas filhas para ir ontem lá, uma coisa tão linda. Super proteção. Não deixam as pessoas serem elas. A palavra fala aqui em Atos, fala assim, ó: eles partilhavam o ensino do Evangelho, partilhavam o pão, tanto pessoalmente, como pelo sustento das pessoas, e entre eles até seus bens. Essa semana a gente tomou conhecimento de uma pessoa da igreja que está passando uma tragédia. Falei para a pastora: marca um tempo com ela, nós vamos ajudar ela, nós precisamos ajudar. Tem que partilhar isso. É muito fácil abraçar os irmãos que trazem o dízimo, que trazem a oferta. Nós temos esse conceito aqui, irmão. Você viu que o nosso envelope não tem nome?
Sabe por quê? Porque nós não temos interesse em saber quem dizima ou não dizima, é um problema teu com Deus. Muitas vezes as pessoas dão para mim. Sabe o que eu faço? Eu guardo em casa, eu venho aqui na igreja, coloco no envelope e coloco aqui no gasofilácio. Sabe por quê? Porque eu não vou privar o irmão da força que tem a oração da igreja. Se eu puser lá em casa, eu posso até orar pelos dízimos do irmão, mas quem sabe não vai render o efeito que a igreja inteira ora aqui. Por isso eu pego, coloco no envelope e trago aqui e coloco eu no gasofilácio e digo: Deus abençoe esse irmão, colocou isso aí, e oro junto com todo mundo como igreja, porque o que importa, irmãos, é a tua relação com Deus, é a tua responsabilidade com o Criador. Deus vai prover, Ele já falou para nós que vai prover, você há de fazer. Então mantenha comunhão com seus irmãos. E por último ponto, exatamente sobre isso: adore Deus também com seus bens. Tem gente que vai tudo, mas como o mundo jaz num demônio chamado Mamon, que é um demônio que segura o dinheiro no bolso das pessoas, as pessoas viram tantos escândalos nesse negócio de dinheiro, que elas não conseguem entender que há também gente séria no mundo para administrar essas coisas do dinheiro da igreja. Agora no mês de dezembro nós vamos mandar para Curitiba 15 pessoas. A igreja vai pagar a van, a igreja vai pagar a alimentação, a igreja vai pagar o hotel, a igreja vai pagar a inscrição, a igreja vai levar para um seminário de intercessão. Qual é a igreja que não precisa de intercessores? A pastora está selecionando os intercessores e vai levar lá 15 pessoas para fazer um curso com a Elisete, né? Dinheiro do quê? Dinheiro da oferta e do dízimo. Porque no nosso estatuto consta que 30% dos valores que entram na igreja é para investir em desenvolvimento dos potenciais. Por quê? Porque essa é uma igreja que vai enviar, essa é uma igreja que vai se multiplicar, é uma igreja que pretende fazer o que nós estávamos cantando aqui: vamos invadir as nações. Primeiro nós precisamos nos preparar, estamos fazendo a nossa plataforma aqui. A pastora leu aqui tanto sobre Malaquias, né? E é uma promessa de um estímulo para a nossa fidelidade. Então eu quero dizer para você: adore também Deus com os seus dízimos, adore Deus com o seu joelho, adore Deus com o seu comportamento, com sua santidade, com o seu relacionamento, mas adore Deus também com as coisas. Pode vir, pastora. Eu realmente tinha preparado uma palavra muito longa sobre isso. Quero pedir perdão a vocês por não poder alongar por causa do horário, e eu quero respeitar o horário nessa igreja, porque assim como eu respeito para começar, eu também quero respeitar e honrar aqueles que chegam na hora de sair. Mas eu queria que você entendesse, nós temos bem claro: primeiro, tenha confiança em Deus, conheça Ele através da palavra. Segundo, seja submisso ao Deus soberano, entenda isso. Terceiro, mantenha uma vida de santidade. Pastor, mas eu peco. Não tem problema, se arrependa mesmo e não volte a pecar. Vai crescendo, mantenha comunhão com os irmãos, esteja presente na igreja. E 5, adore Deus também com os seus bens. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Nós vamos cantar uma canção. Que privilégio nós podemos caminhar diariamente com Deus, né? Esperando aquele dia quando nós todos vamos nos encontrar lá, na vida eterna, na presença diante do trono. Nós vamos levar lá o nosso livro da vida e vamos dizer: eu entendi, por isso eu te amei tanto, Deus. Eu entendi a minha intimidade, por isso eu te amei, por isso eu te busquei. Por isso eu te busquei. Tudo é importante quem vai ser o presidente da República, é importante. Somos brasileiros, temos hoje eleição, mas isso é secundário diante das coisas de Deus. Quando você entender isso, é importante a sua empresa, é importante o seu trabalho, é importante o seu namoro, é importante o seu casamento, é importante seus filhos. Eu falei lá na montanha, como é difícil para mim olhar para os meus netos e dizer: Deus, eu te amo mais do que os meus netos. É um desafio você olhar para os seus filhos e dizer: eu amo mais a ti, Senhor, do que meus filhos. Mas é isso que Deus espera. Ele quer que você realmente entenda que Ele te criou, te sonhou. Como é importante, que bênção nós podemos estar. Viver em comunhão é viver amando Ele, ou amando, é fazer a sua obra. Viver em comunhão com Deus é estar atento a todas as circunstâncias, a todas as situações. Dizer: o que Deus quer falar comigo com isso? Às vezes até numa freada do carro. Deus é Deus.